Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco, preparar um pouco vocês para assistir o espetáculo do Tiago Lacerda, Quem Está Aí? O espetáculo é o seguinte: um espetáculo de mais ou menos uma hora, um pouco menos. O Tiago está sozinho no palco, eles também fazem uso de vídeo, e o Tiago vai recontar três importantíssimas peças de Shakespeare, entre as maiores peças de Shakespeare. Ele começa o espetáculo contando um pouco sobre o Hamlet, depois ele conta sobre Medida por Medida, que é uma peça pouco conhecida no Brasil, e depois ele fala sobre o Macbeth. Então, eu vou aqui tentar preparar vocês para assistir melhor o espetáculo. É o seguinte: o Hamlet, né? O que é o Hamlet? Bom, o Hamlet é possivelmente a obra mais famosa de Shakespeare. A primeira obra, mais ou menos data de 1500, no 1600, 1601, a gente não sabe a data exata. E ele, ali com Hamlet, ele já tem 10 anos de carreira para trás dele, 10 anos para frente. A carreira dele é, ele morre com 52 anos, mas a carreira dura mais ou menos, a carreira de dramaturgo dura mais ou menos 20 anos. E o Hamlet é a primeira grande, grande obra do chamado período trágico. A gente também tem antes o Júlio César, que é de 1599, que é muito importante também. Eu vou contar mais ou menos o enredo do Hamlet. Na época de Shakespeare, nessa época exatamente em que ele escreve o Hamlet, está em voga na Inglaterra elisabetana a chamada tragédia de vingança. E Shakespeare já tinha feito uma tragédia de vingança, que é o Titus Andrônicos. Vocês podem ver o Titus Andrônicos no filme recente do Anthony Hopkins, dirigido pela Julie Taymor. Bom, mas ele fez ali uma tragédia de vingança bastante sanguinolenta. Mas, quando ele chega no Hamlet, é uma coisa incrível, gente, pelo seguinte, porque ele vai fazer uma tragédia de vingança em que o vingador, aquele que tem a missão de vingar, é um filósofo, é alguém que pensa, é alguém que pondera antes de tomar uma atitude. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que o Hamlet é o vingador que não é talhado para ser vingador. Ele é o príncipe da Dinamarca, ele é estudante na Universidade de Wittenberg, que é um centro universitário importantíssimo na época, berço da Reforma, então do protestantismo. Então, olha que coisa, você escolher para herói, para tragédia de vingança, uma pessoa que não é talhada para vingar, né? Até tem aquela brincadeira que se diz que se o Shakespeare tivesse escolhido para a tragédia de vingança Hamlet, um personagem como Otelo, Otelo é um guerreiro. O que o Otelo faz? Alguém chega para ele e diz assim: olha, você tem que. O que acontece com o Hamlet, né? Na primeira cena, assim, na primeiro ato, o fantasma do pai do Hamlet chega, aparece e diz assim: meu filho, eu fui assassinado. Você tem que me vingar. Que o Hamlet faz? Demora 5 atos para vingar o pai. Se o Otelo tivesse no lugar do Hamlet, dada a natureza do Otelo, a personalidade do Otelo, ele é um guerreiro, ele vingava naquele ato mesmo. A peça ia durar 15 minutos. E a brincadeira sempre é feita nisso, né? A brincadeira é feita nesse sentido. Como a personalidade do herói implica em como ele vai se conduzir na vida, né? Então, tudo depende da personalidade do herói. Estivesse o Otelo no lugar do Hamlet, a peça acabava em 2 segundos. E estivesse o Hamlet no lugar do Otelo, a Desdémona estaria viva até hoje, porque o Hamlet ia ponderar, ia pensar, o tempo ia passar, ele ia ouvir a Desdémona, ele ia ouvir outras pessoas. Então, a tragédia advém de ser aquela pessoa
naquela situação. Bom, dito isso, essa brincadeirinha que eu tenho que contar, porque eu gosto muito dessa história, que prova exatamente o essencial de Shakespeare, que Shakespeare está escrevendo peças em que a personalidade do herói é fundamental, é diferente do teatro grego, onde o destino é a força fundamental motora. Na tragédia shakespeariana, a força fundamental motora da ação é o indivíduo. Então, isso que nós estamos em pleno renascimento, né? Então, agora eu vou contar rapidamente o enredo. A ação começa na plataforma do castelo de Elsinore, na Dinamarca, de noite. Os guardas estão guardando o castelo, parece que talvez haja uma ameaça de guerra, enfim, mas o fato é que eles estão guardando o castelo e por 2 noites eles já tinham recebido a visita de um fantasma que não fala com eles. E o fantasma é igualzinho ao pai do Hamlet. Então, eles recebem nessa segunda noite a visita do fantasma, o fantasma não fala com eles, e eles decidem, então, contar para o Hamlet o que está acontecendo, essa visitação noturna desse fantasma. Eles contam ao Hamlet e o Hamlet combina, então, na noite seguinte, aguardar na plataforma do castelo para ver se o fantasma aparece de novo. O fantasma aparece de novo e diz para o Hamlet: eu sou o espírito de seu pai e eu fui assassinado por uma víbora que hoje usa a minha coroa, que é exatamente o tio do Hamlet, porque depois que o pai do Hamlet morre, o tio, irmão do pai, manobra de tal modo que ele se casa com a viúva do velho rei Hamlet e assume a coroa da Dinamarca. No lugar de quem que teria que assumir era o filho, era o Hamlet. Né? E aí, quando o Hamlet vem de Wittenberg para o enterro do pai, tem o tio no lugar do trono dele, ele não faz nada, ele acha que bom, a mãe se casou com o tio, tudo bem. Mas, de repente, aparece um fantasma e diz: olha, eu fui morto pela víbora que agora usa a minha coroa. Então, rapidamente, essa história da peça, e o Hamlet vai demorar 5 atos para matar o fantasma. Então, fosse Otelo, era um ato só, não é? Vai demorar 5 atos para matar o fantasma. Gente, então aqui o Hamlet é uma peça que você pode acompanhar a ação da peça só acompanhando os grandes monólogos. São 7 grandes monólogos e eu acho que o Tiago deve fazer isso no espetáculo. Mas eu vou explicar um pouquinho cada um desses monólogos. Esse primeiro grande monólogo de Hamlet é esse aqui, ó, gente. Ele está sozinho e ele diz o seguinte: ó, se essa carne rude derretesse e se desvanecesse em fino orvalho. Quer dizer, o que isso significa? Está deprimido, né? Ou que o eterno quem é Deus, não tivesse oposto o seu gesto contra a própria destruição. O que é isso? A gente não pode se suicidar, é contra a lei divina, é contra a vontade divina. E aí ele fala com Deus: ó Deus, como são gestos vãos, inúteis, a meu ver, esses hábitos do mundo. Que horror! São quais jardins abandonados, em que só o que é mal na natureza brota e domina. Quer dizer, ele está profundamente desiludido. Eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui do Tiago Lacerda fazendo, numa outra tradução, essa passagem. Possivelmente ele vai fazer isso no espetáculo, tá? Vamos lá ouvir, então. Esta carne tão sólida pudesse derreter e se transformar em orvalho. Se o Pai Eterno nos permitisse tirar a própria vida, ó Deus. Deus. Como tudo nesse mundo me parece cansativo, rançoso, mofado, sem valor. Que nojo!
Que nojo me dá. É como um lindo jardim, tomado por ervas daninhas, deformadas e podres. Chegar a isso. Faz 2 meses que ele morreu. Não, não. Nem tanto, nem 2. Um homem excelente, tão bom e carinhoso, que só permitia aos ventos acariciar o rosto de minha mãe, se fosse com ternura. Céu e terra, preciso me lembrar. Ela vivia agarrada a ele como se sua fome crescesse à medida que ia se alimentando. E mesmo assim, em 1 mês... Chega de pensar. Fraqueza. Teu nome é mulher? Ah, eu tenho que parar aqui um pouquinho, gente, pelo seguinte, porque aqui vocês viram que o Shakespeare está dizendo que a mulher é frívola, a mulher é fraca. E, na verdade, dentro do que o Hamlet está vivendo, essa afirmação se justifica em relação à mãe dele, porque ele acha que a mãe foi bastante inconstante ao acabar de perder o marido, nem 2 meses depois está casada com um cunhado, o que na época era considerado incesto. Então, é muito bacana esse. Eu acho que Shakespeare não está falando isso de todas as mulheres. Quem está falando isso é o Hamlet nesta situação em que ele assistiu não, porque ele nem estava na Dinamarca ainda, mas em que ele viu que a mãe, constatou que a mãe, menos de 2 meses do pai morto, um rei com quem ela tinha ficado casada a vida inteira, é, se casa com o tio, né? E o tio pega o poder que seria enfim, seria do Hamlet. Não vai dar para eu mostrar todos os monólogos aqui, mas eu vou continuar um pouquinho mais esse aqui, só para vocês sentirem o Tiago fazendo, que lindo que é isso aí, né? Vamos lá, Tiago. Em 1 mês. Antes mesmo que as solas de seus sapatos tivessem envelhecido ao acompanhar o cortejo de meu pobre pai. Ora, ela, justo ela. Deus, um animal teria ficado mais tempo de luto. Ela se casou com meu tio, irmão de meu pai. Mas tão parecido com meu pai quanto eu com Hércules. Em menos de 1 mês, antes que suas lágrimas mentirosas tivessem secado em seus olhos, ela se casou. Que pressa atroz. Se tirar assim numa cama incestuosa com tanta afobação. Não. Isso não é nada bom. Nem pode acabar bem. Mas isso acela, coração. Preciso ficar calado. Então, muito bacana, né? Então, aquele reclamando, o Hamlet reclamando que a mãe se casou 1 mês depois, né? E acusando a mãe de, enfim, de ter uma pressa incestuosa, né? Incestuosa porque estava se casando com o irmão do tio. Então, agora eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o segundo monólogo do Hamlet, porque vamos tentar acompanhar a peça pelos monólogos. Eu queria só falar uma coisinha sobre os monólogos. O Hamlet é uma peça muito importante também pelo seguinte, porque Shakespeare já tinha usado monólogo, há 10 anos ele vinha usando monólogo, mas só que era uma outra qualidade de monólogo. Era um monólogo que era um personagem falando, 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 para informar a plateia de determinadas coisas. Geralmente, eu tenho um plano, isso vai acontecer e tal. Aqui no Hamlet, e antes um pouquinho também no Júlio César, você já tem isso, os monólogos têm a qualidade do que hoje em dia a gente associa com fluxo de consciência, com a cabeça, a interioridade falando dentro da pessoa. Então, Shakespeare deu um salto qualitativo ao vamos dizer, isso aqui a gente está em 1601, gente, e ele bota um personagem revelando o interior da sua alma, o que se passa na sua cabeça no palco. É absolutamente revolucionário isso aí. Essa passagem do monólogo anterior, como Shakespeare usava,
geralmente era um monólogo de vilão. O vilão é que dizia, ah, eu vou fazer isso. Tipo assim, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal diz, agora eu vou na casa da vovozinha. Isso é a base do monólogo anterior ao Hamlet. Na verdade, a palavra monólogo não é boa, eram falas compridas, né? Mas a melhor palavra seria a parte. Mas a parte ou monólogo, tanto faz. O fato é que essas falas eram dirigidas para a plateia e para informar a plateia do que iria acontecer. Então, geralmente, era um personagem vilão, um personagem negativo que fazia isso. Olha, eu tenho esse seguinte plano. E aí informava a plateia. Era um recurso dramático, né? O que Shakespeare faz é transformar esse recurso dramático numa verdadeira poesia, onde a alma do personagem se revela para a gente. Isso há 400 anos atrás, antes de Freud, antes da psicologia, antes de qualquer teoria literária, antes das teorias literárias de fluxo de consciência, etc. Isso é absolutamente revolucionário. Gente, então agora, bom, a gente falou do monólogo e do interior, do explorar o interior, e nada é melhor, nada expressa melhor a enorme dúvida que o Hamlet enfrenta do que o monólogo que vocês todos já estão cansados de conhecer. Eu vou mostrar só um pouquinho aqui, primeiro o texto, né? Olha o monólogo aqui, ó. Ser ou não ser? Essa é que é a questão. Será mais nobre na mente suportar na mente as flechadas da trágica fortuna ou tomar armas contra um mar de escolhos e, enfrentando-os, vencer? Quer dizer, ser ou não ser, fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, ficar passivo, aguardando e sofrendo as flechadas da fortuna trágica, do destino trágico, ou tomar a tua vida na tua mão e agir, né? Enfrentar os desafios e ir em frente. Hamlet se faz essa pergunta e depois ele diz: morrer. Olha o que ele considera: morrer, dormir, nada mais. Incrível isso, porque o sono é a imagem da morte, né? E aí ele considera, bom, não vou fazer nada. E aí dizer que pelo sono findam-se as dores, né? Eu vou dormir, vou esquecer, vou ficar passivo e acabou. E aí continua, é grande o monólogo aqui, né? Aí ele repete de novo: morrer, dormir, dormir. Mas por que ele não vai dormir? Porque ele pode sonhar. E aí está o problema, pois os sonhos que vierem nesse sono de morte, uma vez livres desse invólucro mortal, que é o corpo, né, fazem cismar. E é esse o motivo que prolonga a desdita dessa vida. Você não sabe o que vem depois. Por isso que você não toma a ação e se mata, que é o que ele está dizendo aqui, né? Você não sabe o que está além, né, daqui, da vida aqui, né? Então, ele diz assim, por que ele não procura repouso na ponta de um punhal? Porque ele não sabe o que vem depois da morte. Ele teme o que vem depois da morte. Veja aqui, ó, quem carregara suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte. O que é a morte para o Hamlet? Ó, o país ignorado, de onde nunca ninguém voltou. É esse medo do desconhecido, do que vem depois da morte, é que faz o Hamlet permanecer vivo, né? Então, olha, quem carregara suando o fardo da pesada, não é carregará não, hein, gente? É carregara. Quem carregara suando o fardo da pesada vida, se o medo do que vem depois da morte, o país ignorado, de onde nunca ninguém voltou,
não nos turbasse a mente e nos fizesse arcar com o mal que temos, em vez de voar para esse, que ignoramos. Qual é esse? Esse após da morte. Assim, nossa consciência, palavra-chave para o Hamlet, consciência se acovarda, e o instinto que inspira as decisões desmaia no indeciso pensamento. E as empresas supremas, tudo aquilo que você imaginou fazer, né? Desviam-se do fio da corrente e não são mais ação. Vamos ver o Tiago fazendo, que ele é bem melhor que eu, né? Vamos lá, Tiago, faz aí para a gente ver um pouquinho do que vai ser o teu espetáculo. Algo lhe impede de cumprir sua promessa. Ser ou não ser? Eis a questão. O que é mais nobre? Sofrer as pedradas e as flechadas de um destino cruel? Ou empunhar armas contra um mar de provações e batendo-se contra elas? Talvez fim. Morrer. Dormir. Mais nada. Nesse sono. Nos livrarmos das angústias e dos golpes infinitos que são a herança natural da carne, é um fim ardentemente a ser desejado. Morrer. E dormir. Talvez sonhar. Aí é que está o problema. Pois nesse sono de morte, os sonhos, que hão de vir quando estivermos livres de nosso corpo, nos obrigam a hesitar. É por isso que aceitamos as misérias da vida por tão longo tempo, pois quem iria suportar o desdém e as pancadas deste mundo? O abuso do opressor, a afronta do orgulhoso, as dores do amor desprezado, a lentidão da justiça, a insolência do poder e a rejeição que o virtuoso recebe do indigno. Se pudesse dar fim a tudo isso com uma simples... O resto vocês vão ter que ver no espetáculo, gente. E aí, bom, esse é o grande dilema do Hamlet, né? Ele faz alguma coisa ou não faz alguma coisa. E agora eu vou passar para mais um solilóquio incrível, e esse é o que eu mais gosto. O rei e a rainha, para sondar o que... O Hamlet está esquisito, está andando pelo castelo, mas ele está muito esquisito, não fala com ninguém. E o rei e a rainha chamam dois amigos de infância do Hamlet, que são Rosencrantz e Guildenstern, para fazer companhia a ele e para o rei, para sondar o que vai no espírito do Hamlet, né? Por que o Hamlet está tão esquisito? O rei pode estar se sentindo ameaçado pelo comportamento do Hamlet. O Hamlet se comporta como se estivesse um pouco louco, um pouco fora de si, né? E os loucos são sempre perigosos. Né? O rei sabe o que fez, a rainha não sabe, mas o rei sabe o que fez. Então, eles chamam o Rosencrantz e o Guildenstern e aí os amigos de infância perguntam a Hamlet o que há com ele, por que ele está tão diferente, né? Por que ele está agindo de uma maneira tão estranha? E, para mim, esse monólogo, que esse não é um monólogo, né? É uma passagem grande, não é um monólogo, porque o Rosencrantz e o Guildenstern estão ouvindo o que o Hamlet fala. Mas, para mim, essa passagem é das mais lindas de Shakespeare. Então, aqui está, olhem aqui, ó, a conversa com o Rosencrantz e o Guildenstern, né? O Hamlet diz assim: vocês foram chamados, e há uma espécie de confissão em seus olhos, né? Se o bom rei e a rainha me diga se o bom rei e a rainha os mandaram chamar, né? E por quê, né? Por favor. Aí os dois ficam assim e acabam confessando. E aí o Guildenstern diz: senhor, nós fomos chamados. E aí o Hamlet tem a passagem que eu gosto, né? E eu lhes direi por quê. Assim, minha antecipação os impedirá de revelar e não cairá uma só pluma do seu dever para com o rei. Quer dizer, o Hamlet, nesse momento, está até protegendo os amigos. Olha, vocês não precisam revelar tudo, já me disseram que foram chamados, o resto eu mesmo já vou dizer por quê. Aí ele explica o que está acontecendo com ele.
ultimamente, não sei por quê, perdi toda a alegria, desprezei todo o hábito dos exercícios e realmente tudo pesa tanto na minha disposição que esse grande cenário, a Terra, é legal isso aqui pelo seguinte, gente, o palco de Shakespeare, né, o teatro original em que Shakespeare monta na Inglaterra elizabetana, é aberto ao ar livre. Então, quando Hamlet diz esse grande cenário, ele está a terra, esse majestoso firmamento, o ar, esse teto majestoso, ornado de ouro e flâmula, as estrelas, né? Não me pare... Eu vou voltar aqui para o texto para vocês acompanharem, tá? Que é linda essa passagem, né? Vamos lá. Esse magnífico dossel ar, vejam esse belo e flutuante firmamento, esse teto majestoso, ornado de ouro e flama, não me parece mais que uma repulsiva e pestilenta congregação de vapores. Está super deprimido. Aí a parte mais linda. Que obra de arte é o homem! Como é nobre na razão, como é infinito em faculdades, na forma e no movimento, como é expressivo e admirável. Na ação, é como um anjo. Inteligência, como um Deus. A beleza do mundo, o paradigma dos animais. Que grande elogio que Hamlet está fazendo ao ser humano, né? Agora, aqui no final, o tipo de Shakespeare, ele vai dar uma viradinha. E, no entanto, para mim, o que é essa quintessência do pó? Quer dizer, é uma fala linda, né, que faz um grande elogio ao ser humano, e, ao final, ele diz, não, mas, afinal, a gente só é pó. Né? Olha, Shakespeare sempre é assim, múltiplo, sabe? E eu vou ver se eu acho aqui o Tiago fazendo para você. Achei certinho a passagem que o Tiago faz a conversa com Rosencrantz e o Guildenstern. Eu lhes direi o porquê, para que depois vocês possam ir contar para o rei e para a rainha o que descobriram a duras penas. De uns tempos para cá, eu não sei porquê, perdi toda a minha alegria. Nada me interessa. Ando tão desanimado que esta terra é tão rica, mas me parece um rochedo enorme e mistério. Essa abóbora celeste, este firmamento glorioso, vejam que maravilha de teto com rajadas de fogo dourada. Para mim, passa de um acúmulo de gases pestilentos. Que obra-prima é o homem. Que nobre é a sua razão, que infinitas as suas capacidades. Como é expressivo e admirável. Quando age, parece um anjo e, quando pensa, parece um Deus. A beleza do mundo mais perfeito dos animais. No entanto, para mim, que é essa a essência do pó. Aí, gente, é claro que tem diferenças da tradução que o Tiago está usando para que eu estou usando, né? Eu estou usando a tradução da Bárbara Leodora e eu acho que o Tiago está usando a tradução que o Ron Daniels, o diretor do espetáculo, e o Marcos Daoud fizeram juntos, que é outra tradução, enfim. As duas são ótimas, eu que estou acostumada com a da Bárbara. Além de chamar o Rosencrantz e o Guildenstern para investigar o que está acontecendo com Hamlet, chegam na corte, inesperadamente, um grupo de atores. E aí o Hamlet fica muito feliz, que esses atores ele já conhecia, eram amigos dele, e ele tem uma ideia. A ideia dele é o seguinte, eu vou encenar uma peça que já existe, mas eu vou inserir na peça algumas linhas e vou fazer o rei assistir essa peça. E essas linhas que eu vou inserir vão exatamente espelhar o
assassinato do rei, do meu pai, pelo irmão. E o rei Cláudius, meu tio, assistindo o espetáculo, se ele for culpado, ele não vai aguentar. Ele vai revelar, ele vai ter alguma reação. E o Hamlet faz exatamente isso, né? E aí a peça é encenada. De fato, o rei, ao ver a cena do assassinato exatamente igual ao que ele cometeu, como alguém pode saber aquilo? Só quem sabia era ele próprio, o assassino. Ele pede luzes, luzes, acendam as luzes. E aí larga, interrompe-se o espetáculo, e aí o Hamlet tem certeza de que o Cláudius matou o pai. E aí o Hamlet está pronto para agir. Bom, agora ele já apaziguou a consciência dele, ele sabe que o fantasma não é um demônio disfarçado para tentar o espírito dele, mas é realmente alguém que falou a verdade, seja o pai dele retornando, ou, enfim, um espírito do bem, alguém que disse a verdade. E aí ele resolve, bom, agora estou prontinho para matar o meu tio. A mãe manda chamá-lo assim que acaba o espetáculo, quer saber o que é esse espetáculo que você fez aí, que perturbou demais o rei, seu tio. E o Hamlet, no caminho para o quarto da mãe, encontra o tio rezando. E ele chega a levantar a espada para matar o tio, mas para, porque ele pondera: se eu o matar agora, que ele está rezando, ele vai direto para o céu. É isso que é vingança? É isso que é vingar o meu pai, que foi morto por ele, está no purgatório, possivelmente, agora? Não, isso não é vingança. Então, Hamlet não mata o Cláudio naquele momento, sobe para o quarto da mãe, e aí ele começa uma discussão com a mãe. Ele ouve alguma coisa se mexer atrás da cortina, supõe que seja o tio, que ele tinha acabado de ver o tio por ali, né? Atrás da cortina, ouvindo a conversa dele com a mãe, e mata, enfia a espada através da cortina assim e atinge supostamente o tio. Só que quando ele puxa a cortina, não é o tio que ele atingiu, e sim o Polônios, conselheiro do rei, pai da mulher que o Hamlet ama, que é a Ofélia. Gente, eu vou mostrar para vocês um trechinho da peça, do filme do Kenneth Branagh, dessa cena, para vocês entenderem. O Hamlet está discutindo com a mãe, né? Aqui até a cena é bastante violenta, e o Polônio está atrás da cortina. E o Hamlet pensa que se tiver... Bom, o Hamlet, quando escuta alguém se mexer atrás da cortina, supõe que seja o marido da mãe, o tio, não é? Mas não é, é o pai da Ofélia. Então, olha aqui, o Hamlet discutindo com a mãe, querendo que a mãe confronte-se com o fato de que ela acabou de se casar, nem o marido, o corpo do marido nem está frio no túmulo, ela já está casada. Então, ela está discutindo. Ele pergunta: é o rei? Ai, meu Deus, peraí, parei aqui. É ótima a cena, né? Porque o Hamlet, gente, apesar de ser uma tragédia, tem cena. Aí isso é legal do Shakespeare, né? Ele mistura, ele é diferente do teatro francês da mesma época, ou mesmo do teatro clássico grego, ele mistura comédia e tragédia, bem como é a vida, né, humana, né? Bom, gente, eu acho que eu já falei bastante do Hamlet, mas eu vou terminar não com uma cena que eu tive a oportunidade de gravar quando o Tiago Lacerda
trouxe a Curitiba o espetáculo Hamlet, né? Dirigido pelo Ron Daniels, mas aí a peça completa. E a cena é o seguinte, a cena do cemitério. Porque o que acontece é o seguinte, depois o Hamlet, como ele matou o Polônios, o rei Cláudius tem a perfeita desculpa para mandar o Hamlet para fora da Dinamarca e manda o Hamlet para a Inglaterra. Só que o Hamlet não sabe é que, indo com ele para a Inglaterra, vão os dois amigos, Rosencrantz e Guildenstern, que tem uma carta do rei para o rei da Inglaterra, na qual o rei da Dinamarca, o Cláudius, pede que, assim que o Hamlet chegue na Inglaterra, ele seja executado. Ocorre que, nessa viagem de navio da Dinamarca até a Inglaterra, o Hamlet tem a oportunidade de descobrir a carta que o rei mandou pelo Rosencrantz e Guildenstern, e ele substitui a carta, dizendo que, quando o Rosencrantz e Guildenstern chegarem à Inglaterra, que eles sejam executados, e não o Hamlet. E como o Hamlet tem o selo do pai, ele troca ali e tal. E aí, logo depois, um navio pirata intercepta o navio em que o Hamlet está viajando, ele pula para o navio pirata, paga os piratas para o levarem de volta à Dinamarca, e o Rosencrantz e o Guildenstern continuam a viagem para a Inglaterra, e lá serão postos à morte. E o Hamlet, então, retorna, sem que ninguém saiba, para a Dinamarca, ajudado por esses piratas, né, que tinham abordado seu navio. Ele paga para os piratas e diz: olha, me deixem viver. A gente não vê essa cena, isso aí é uma cena reportada. Me deixem viver, me levem de volta para a Dinamarca e vocês serão recompensados. Bom, aí o Hamlet aporta de novo na Dinamarca e ele manda uma carta para o amigo dele, o outro amigo dele, esse sim, o amigo da universidade, o amigo Horácio, um amigo em quem ele escolheu esse amigo, não é um amigo de infância, não é um amigo imposto pelas circunstâncias da vida. E aí ele chama o Horácio para encontrá-lo, para ele dizer por que ele voltou, né? O que ele, enfim, contar toda a história das cartas trocadas e tal. E aí ele está vendo um coveiro no cemitério cavando uma cova e cantando. E aí sai da terra uma caveira. E aí ele pergunta para o coveiro: de quem é essa caveira? Aí o coveiro diz: é de Yorick, o bobo do rei, que morreu há muitos anos. E aí o Hamlet diz: Yorick? Eu o conheci, Horácio. Então, essa cena está muito bem feita pelo Tiago, dessa montagem que ele fez alguns anos atrás. Eu vou dar uma paradinha aqui e pegar para vocês. Achei, gente. Aqui vai a cena para vocês. Ó. Eu o conheci, Horácio. Um homem cheio de graça, de uma imaginação sem igual. Quantas vezes não me carregou em suas costas e agora? Aqui ficavam os lábios que tantas vezes eu beijei. E agora, Yorick? Onde estão suas piadas? Suas brincadeiras? Suas canções? Suas macaquices que faziam todo mundo quase morrer de tanto rir? Ninguém mais para zombar desse seu sorriso tão debochado? Ficou de queixo caído. Vá correndo até o quarto de minha senhora e diga que não adianta nada se pintar, pois no final é assim que ela vai acabar. E veja se ela consegue rir disso. Bacana, né, gente? Muito bacana. Tem outra gravação do Tiago também, mas, enfim. Bom, e aí como é que acaba a peça? O Hamlet volta para a Dinamarca, ele está no cemitério conversando com o amigo dele, o Horácio, e o enterro que está se aproximando é de ninguém menos, ninguém mais. Olha a ironia dramática do que de Ofélia. A Ofélia, sabendo, depois que ela descobre, o irmão dela não estava na Dinamarca, mas tinha ido no início da peça para a França. O pai é morto por Hamlet, que era o
o homem que ela amava, ela não tem mais ninguém, ela enlouquece, ninguém sabe, mas ela, enfim, não é certo, mas é bastante provável que ela tenha se suicidado, né? Ela enlouquece, se suicida, e o Hamlet não sabe de nada disso, está voltando para a Dinamarca e vê o enterro da Ofélia, a culpa que ele deve ter sentido. Bom, e aí ele volta para a corte e há um duelo, o rei o desafia via um outro cavaleiro por um duelo, o irmão da Ofélia, vai duelar com o Hamlet. Nesse ínterim, o irmão da Ofélia retornou da França para a Dinamarca, e os dois lutam, e aí o Hamlet é morto por a espada envenenada toca a pele dele, ele é morto, mas antes disso ele mata o irmão da Ofélia e o rei, né? E a mãe dele também morre. Então, isso aí eu acho que é complicado de explicar. Eu vou mostrar um pedacinho de uma cena aqui para vocês. Vou colocar aqui, gente, um pedacinho da cena com o Laurence Olivier. Essa é a cena final, né? O rei e a rainha chegam para o Hamlet, então, duelar com Laertes. Give me your pardon, sir. I've done you wrong. But pardon it as you are a gentleman. This presence knows, and you must needs have heard how I am punished with a sore distraction. Ele troca perdão com Laertes antes da luta, daqui a pouco ele começa a lutar com Laertes. Vou avançar um pouquinho aqui. The heavens to earth. Now the king drinks to Hamlet. Now the king drinks to Hamlet. Come, begin. And you, the judges, bear a wary eye. Come on, sir. Come, my lord. A hit, a very palpable hit. O Hamlet começa ganhando, tá? Aí o Laertes vai perdendo, fica nervoso e acaba sendo traiçoeiro. Enquanto o Hamlet descansa, ele atinge o Hamlet. A rainha bebe em homenagem à vitória do Hamlet. Mal sabe ela que o rei Cláudio acabou de envenenar esse drink aí, que é essa bebida que ela vai tomar. E aí o Cláudio até diz, não beba, Gertrude. Let me wipe thy face. Come for the third, Laertes. You do but dally. I pray you pass with your best violence. I'm afeard you make a wanton of me. There you, sir. Come on. Nothing, neither way. Está numa velocidade um pouquinho maior, gente. But now. Ó, traiçoeiro, o Hamlet está morto agora. A partir de agora, o Hamlet está morto. Porque a ponta da espada estava envenenada.
Mas, nessa briga, eles vão acabar trocando espadas e o Hamlet também vai acabar envenenando o Laertes. Ó, trocaram a espada, ele deu outra espada, ele não sabe que ele foi envenenado, né? Agora eu acho que ele viu. Pardon her incense! Hey, come again! Na velocidade 1,5, gente. Pronto. Os dois estão mortos agora. E a rainha que bebeu, Justly killed. With my own em treachery. homenagem ao Hamlet, cai também. How is it, my lord? How is the queen? Swoon to see them bleed. No. No. A drink. A drink. Yeah. Morreu Laertes, quer dizer, não morreu ainda o Laertes, a rainha morreu, Ofélia já morreu, Oh, let the door be locked! morreu. Agora o Hamlet não pode mais. Dear Hamlet! Hamlet, Lord slain. Indeed, there is not half an hour of life. Agora o Laertes está dizendo ao Hamlet, você não vai ter mais nem 1 minuto de vida, não tem mais meia hora de vida, a espada estava envenenada, aí pede desculpas para ele perdoa o Laertes, e olha agora. Morre Laertes. The King's to blame. O rei é o culpado. The point and venom, too. Then venom to life! Aí o rei já morre segurando a coroa, né? Mas não adianta nada, o Hamlet também tá morto. Exchange forgiveness with me, noble Hamlet. Mine and my father's death come not upon thee. Ó, linda essa frase que ele termina. O resto é silêncio. Ele pede para o Horácio o Horácio não se matar para contar a história dele. Bom, vocês têm que ver os filmes, enfim. Gente, eu espero que isso tenha ajudado para ver pelo menos parte do espetáculo do Tiago. Eu quero avisar que eu vou preparar um QR Code que está disponível no site do Solar do Rosário e no dia do espetáculo para vocês acompanharem melhor a peça, tá bom? Eu vou gravar mais outros 2 videozinhos contando um pouquinho do Macbeth e um pouquinho do Medida por Medida para vocês, tá? Então, esse aqui fica só valendo para o Hamlet. Obrigada pela atenção. Quem quiser, geralmente eu dou cursos ou na Universidade Federal do Paraná ou no Solar do Rosário sobre Shakespeare. Todo semestre eu dou cursos na Universidade Federal do Paraná sobre Shakespeare. E quem quiser, então, está convidado a ler o QR Code que eu vou preparar para vocês, e bom espetáculo!